Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Automação Guru. A Automação Guru está realizando hoje a aula 4 com ênfase à programação de DBs e FBs. Bom, a aula de hoje vai ser direcionada à criação de FBs no módulo multi-instância. Até agora, toda a programação que nós realizamos foi direcionada em módulo instância. Agora nós vamos realizar um exemplo de programação em módulo multi-instância. Ok, vamos então dar início à nossa aula. Inicialmente, eu vou pedir para você realizar uma configuração de hardware bem simples. Eu criei um projeto, que eu chamei de projeto FBSAT, e configurei um hardware, um CPU 315, um cartão de 16 entradas e um cartão de 16 saídas. As memórias estão como padrão de fábrica, de 0 a 1, de 4 a 5. Feita essa configuração inicial, você salva o seu projeto, e pode minimizar a janela. Na criação do projeto, ele inicialmente cria o OB1, ok? Então nós vamos iniciar a nossa programação criando inicialmente duas FBs, ok? Function block FB1. Você deixa marcado aqui o módulo de capacidade multi-instância e nós vamos declarar FB1 bloco de função, ok? Então, bloco de função FB1. Ok, vamos alterar aqui o módulo de visualização para lista e marcar a opção detalhes. Ok, então vamos declarar aqui no OB1 que ainda não foi realizada a declaração. Objeto propriedades, OB1 organizador. Bloco de interface e organização do sistema. A linguagem você pode passar ela para Lauder, que nós vamos utilizar em Lauder, e dar um OK. Depois nós vamos criar mais uma FB, insert function block. Deixe marcada a opção multi-instância. Então, FB2 bloco função, bloco de função FB2. Ok, então vamos iniciar a nossa programação. Inicialmente, para nós criarmos um módulo de programação ou uma FB multi-instância, é necessário. Para criar uma FB multi-instância, é necessário a criação de pelo menos duas FBs, onde uma delas é criado as variáveis do tipo SAT, estática, que são armazenadas, que armazenam seus dados em um local apropriado da DB instância. E no outro é criado uma estrutura de programação orientada ao objeto ou a outra parte do programa. Inicialmente, nós vamos criar a outra parte do programa, certo? A programação orientada. Ok. Então você vai abrir a FB1, e vai realizar inicialmente aqui uma declaração. Nós vamos declarar aqui em módulo local, start, stop,
nós vamos declarar aqui status e térmico. Ok? Isso é no bloco in. No bloco out, nós vamos declarar aqui acionamento. Ok. Feito isso, você vai na linha de declaração no loader, né, na linha de construção do loader, e vai adicionar um contato aberto, 2 contatos fechados e uma saída. Leva o mouse ao início da linha, abre o laço, coloca mais um contato aberto e fecha o laço. Ok? Então, aqui você usa a opção Start. Aqui, Stop. Então, liga, desliga e térmico. Ok? Aqui é a saída do acionamento. E aqui é o status, ou seja, retorno de status, se está ligado ou desligado. Feita essa programação inicial, você salva. Ok, então eu realizei a minha programação na FB1 e salvei. Bom, como eu já realizei a minha programação na FB1, eu vou criar um bloco de dados para a FB1. Então, insert datablock db1 instância da FB1. Ok? E qual que é o símbolo? Vamos lá. db1 bloco. Não, melhor. Vamos lá. db1 instância da FB1. Bloco de dados da FB1 e dá um OK. Ok, então nós criamos a FB1 e criamos um bloco de dados onde estão armazenados os dados da FB1, que no caso é a DB1. Ok, agora você vai vir aqui, olha, na FB2, vai abrir a FB2. E na FB2, você vai clicar no bloco SAT, que são as variáveis do tipo estática. E você vai declarar aqui, ó, partida. No tipo de dados, você vai apagar o que estiver escrito e vai declarar FB espaço 1. Então, eu criei dentro das variáveis do tipo estática, vamos abrir aqui a janela para verificarmos, né? SAT, eu carreguei um bloco com os dados da FB1 no módulo multi-instância. Olha lá, se eu verificar aqui a minha estrutura do projeto, eu já tenho uma partida, olha lá, em módulo multi-instância, um bloco criado, né, com variáveis estáticas. Ok, vamos dar continuidade então. Vou minimizar aqui a janela. Agora você seleciona a linha e utiliza o bloco. Bom, nós vamos partir 2 motores, não vamos? Então crie mais uma linha, seleciona a linha, nova network e acrescente outro bloco. Ok? Então eu tenho 2 partidas diferentes. Para eu realizar essas partidas, eu tenho que declarar os endereços que eu vou utilizar. Ok? Então você vai fazer o seguinte: você vai abrir o editor de símbolos, né? E vai declarar start underline 1 e vai realizar as declarações desta forma. Então, status 1, stop 1, status
start 1, stop 1, status 1, térmico 1. Todas como entradas digitais, ok? E depois status 2, stop 2, status 2 e térmico 2, né? Então eu usei as entradas digitais de 0 a 0.7 e as saídas, né, digitais 4.0 e 4.1. Feito isso, você salva a sua tabela. Ok, vamos minimizar ela. E aí nós vamos realizar aqui a declaração, né, dessas variáveis. Inicialmente, start 1, stop 1, ok? Opa! Então, no primeiro bloco, você utiliza todas as variáveis 1. E no segundo bloco, todas as variáveis 2. Usada toda a declaração, ela ficou da seguinte forma. Na partida 1, né, nós vamos declarar aqui, olha, partida do motor 1, né, os acionamentos com o número 1. E aqui, partida do motor 2, os acionamentos com o número 2, ok? Feito esta programação, você salva, ok? Então, vamos voltar, agora nós vamos criar uma DB para o bloco FB2, ok? Então vamos insert o bloco, data block, instância da FB2. Então DB2 instância da FB2. Bloco de dados da FB2. Feito isso, você dá um OK. E agora vamos verificar os dados da FB2, no caso da DB2. Bom, como você pode ver, a declaração da DB2 é em SAT, variáveis estáticas. Se nós abrirmos o bloco da DB1, ok, nós vamos ver que são declarações normais, ok? Olha lá, veja a diferença, né, do módulo instância e do módulo multi-instância. Vamos fechar. Ok, então nós já realizamos a programação orientada da FB1, criamos o multi-instância na FB2, criamos os dois blocos de dados. Agora nós temos que realizar a chamada, né, destas variáveis que nós declaramos na OB1. Então eu vou clicar aqui na linha da OB1, vou abrir aqui a FB e chamar o bloco FB1 e declarar ele com a DB1. Ok? Acrescente mais uma linha, nova network e novamente chame a FB1, ok? E também declare ele com a DB1. Por quê? Porque os dados estão orientados a DB1. Aqui você vai realizar aquela mesma declaração, só que aqui não é a declaração para o programa, é a declaração para o sistema, né? Então, start. Ok? No primeiro bloco, todas as funções com o número 1. E no segundo bloco, todas as funções com o número 2. Dando continuidade, então,
a declaração ficou desta maneira, né? A primeira FB1 programado com todos os endereços. Olha aqui, eu programei errado. É stop 1, não stop 2. Vamos verificar aqui, stop 1. Ok. Todas as finalizações com 1 e a segunda todas as finalizações com 2. Feito isto, você salva. Ok, então vamos voltar ao programa inicial. Então eu fiz as chamadas, né? Programei o FB1, o FB2. No FB1 eu tenho a programação orientada, no FB2 eu tenho a função SAT das estáticas, né? Realizando a programação em multi-instância. Eu tenho o DB1, que é o bloco de dados da FB1, e o DB2, que é o bloco de dados da FB2. Feito isto, eu vou fechar algumas páginas aqui e nós vamos simular o programa para ver o funcionamento do mesmo. Ok. Vamos abrir o programa. Você vai vir aqui em PLC, né? Você já acompanhou as aulas passadas. Você vai iniciar o simulador, criar um novo simulador e dentro desse simulador você vai executar a seguinte configuração. Nós temos aqui, ó, 4 variáveis de entrada, né? E uma saída, mais 4 variáveis de entrada e mais uma saída. Saída K4.0 e saída K4.1. E as variáveis I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, I0.5, I0.6 e I0.7. Que são, respectivamente, as variáveis que nós declaramos. Ok? Basta eu vir aqui, ó, em FB1, abrir o editor de símbolos, olha lá as variáveis que nós declaramos, as 2 saídas e as 8 entradas. Ok. Então, inicialmente eu vou fixar aqui a minha tabela de monitor. Vou clicar no Simatic e vou descarregar ele dentro do meu simulador. Yes, sim. Ok. Então ele está descarregando todos os blocos dentro do meu simulador. Depois eu vou abrir o programa, selecionar e descarregar ele dentro do simulador. Aqui ele está perguntando, né, dizendo que os blocos já estão descarregados. Você seleciona todos, né? Ok, então descarreguei todos os meus blocos dentro do simulador. Eu vou voltar à minha linha de programação. Vou passar o programa para módulo, né, de supervisão. Vou passar o CLP para módulo 1P, ou seja, rode o programa com as modificações. Vou verificar aqui, olha, que o programa está rodando. Ok? Opa, minimize a janela. Então liga. Aciona o retorno de status, tira o botão desliga, fica ligado, né? Vou trocar aqui. E se eu apertar o stop, desliga, e se eu apertar o térmico, também desliga. Então, a minha primeira linha de programação está funcionando. Eu vou ligar o motor 2. Liguei. Usar o retorno de status, desligar, se eu apertar desliga, cancelou a saída. Se eu apertar o térmico, cancelou a saída. Vamos dizer assim, qual a vantagem? Otimização da programação. Com uma mesma linha de programa orientada, eu posso partir 50 motores, ok? Então, é muito proveitosa
a programação em módulo multi-instância, ou seja, né, eu tenho a otimização da programação, né, para carregar dados, para executar programação, né. Então, esta foi a aula de programação para módulo, né, em modo multi-instância de DBs e FBs, né? Eu quero agradecer sua paciência, quero agradecer a Deus, né, por permitir, né, nós executarmos esta aula, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.